Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou então neste vídeo propor-me a resolver o exercício número 1 da primeira ficha da disciplina de Matemática A do 10º ano, que é a ficha que contém, ou melhor, há de ser a primeira ficha do tema da lógica. O exercício diz-nos o seguinte: sejam então P e Q duas proposições, usando uma tabela de verdade, mostre que a conjunção entre estas duas implicações é equivalente à proposição Q. Em primeiro lugar, há de ser importante perceber como é que nós podemos concluir que duas dadas proposições são equivalentes. Isso há de ser importante para nós percebermos para onde é que vamos dirigir a nossa demonstração. E então aí teremos de saber o seguinte: duas proposições são equivalentes se e só se em qualquer circunstância apresentem o mesmo valor lógico. Então a ideia passa por nós mostrarmos que em qualquer circunstância o valor lógico desta proposição é exatamente igual ao valor lógico da proposição Q. Como é que nós vamos fazer isto? Eu já tomei a liberdade de fazer a formatação da tabela, isto para não estar a desenhar a tabela aqui à mão, o que a nível estético não ficaria, o vídeo perderia alguma qualidade. Então, para nós fazermos a construção do valor lógico desta proposição, o que vamos fazer, ou o que eu vou fazer neste vídeo, é o seguinte: eu vou colocar esta conjunção aqui na coluna final, ou seja, vou ter P implica Q e não P, ou seja, a negação de P, implica P ou Q. Agora, como é que eu consigo obter o valor lógico desta proposição? A ideia passa por vocês pegarem nesta proposição e desmembrarem esta proposição nas suas pequenas partes, de modo a que consigamos atribuir valores lógicos a essas pequenas partes e depois ir construindo a complexidade dessa mesma proposição até obtermos a conjunção, ou melhor, o valor lógico da conjunção final, óbvio. Bem, sendo assim, como é que nós então partimos esta conjunção? Eu vou observar aqui a conjunção. Temos a conjunção entre duas implicações. Reparem que esta primeira implicação há de ser P a implicar Q. Então vou precisar aqui de P, de atribuir valores lógicos a P e Q, para depois conseguir obter o valor lógico desta implicação, ou seja, P a implicar Q. Reparem também que esta segunda implicação é composta pela negação de P, então eu vou colocar aqui a negação de P, e também é composta pela disjunção de P ou Q, e só depois eu vou colocar aqui nesta coluna exatamente a implicação entre a negação de P e a disjunção de P ou Q, ou seja, eu vou ter aqui não P a implicar P ou Q. Depois a conjunção final é fazer simplesmente a conjunção entre esta coluna, ou seja, o valor lógico vou colocar aqui na última coluna, eu vou fazer a conjunção entre esta implicação e esta outra implicação aqui. Então vou começar aqui a atribuir os valores lógicos. Temos duas proposições, P ou Q, e isto pode ser, P pode ser verdade e Q também ser verdade. Teremos quatro combinações, ou então P pode ser verdade e Q pode ser falsa, P pode ser falsa e Q pode ser verdade. Atenção que verdade falsa ou falso verdade, aqui é uma situação diferente, né? Estamos a falar proposições diferentes. Ou então P pode ser falsa e Q pode ser também falsa. São então as quatro combinações possíveis entre estas duas proposições. Agora, nós aqui temos que atribuir valor lógico a esta implicação. Epá, vocês não façam cábulas com as tabelas de verdade. Não há essa necessidade. Essas tabelas são fáceis de as apanhar facilmente. Reparem que, por exemplo, na implicação, existe apenas um caso onde a implicação é falsa, que é nós termos verdade a implicar falso.
Se tivermos verdade a implicar falso, o valor lógico desta implicação é falso. Em todas as outras situações, ou seja, verdade a implicar verdade, falso a implicar falso ou falso a implicar verdade, é sempre verdade. Por isso a tabela de verdade a implicação é fácil de absorver. Só há um caso que é falsa, que é verdade implica falso. Todas as outras situações são verdadeiras. Então, ok, é isso que eu vou escrever aqui. Tem implicação de P implica Q. Apenas neste caso, onde eu tenho verdade implica falso, é falsa. E em todas as outras situações, verdade implica verdade, falso implica verdade e falso implica falso, será sempre verdadeira. Agora, quanto à negação é fácil, não é? O valor lógico estiver P, a negação há de ter o valor oposto, não é? Quando P é verdade, a negação de P há de ser, eu vou colocar de outra cor para diferenciar um pouco. Então vou colocar, por exemplo, a negro. Quando P é verdade, não P é falsa. P é verdade, não P é falsa. Quando P é falsa, não P há de ser verdade. E quando P é falsa, não P há de ser verdade. Agora reparem, nesta coluna aqui mais à frente, nós temos uma disjunção, peço desculpa, P ou Q, temos uma disjunção. Também, não façam cábulas para isto, porque sempre que temos uma disjunção, nós sabemos que verdade é o elemento absorvente da disjunção. Ou seja, se numa disjunção pelo menos uma das proposições for verdade, a disjunção é automaticamente verdadeira, visto que a verdade é o elemento absorvente da disjunção. Ou seja, uma disjunção só será falsa caso as duas proposições sejam falsas. Existindo pelo menos uma delas que seja verdadeira, automaticamente a disjunção é verdadeira. Então tudo bem. Então vou colocar aqui apenas o caso, né? O caso especial, entre aspas. Se tiverem falso ou falso, a disjunção é falsa. Em todas as outras situações, a disjunção há de ser verdadeira. E sendo assim, pegando aqui na disjunção, nós temos verdade. P é verdade, nem sequer preciso ver a outra. Porque se numa disjunção pelo menos uma das proposições é verdadeira, automaticamente a disjunção é verdade. Então, ok, verdade, nem preciso ler o resto, certo? Segundo, verdade, nem preciso ler o resto. P é verdadeira, a disjunção há de ser verdadeira. P é falsa, ou Q é verdade. Q é verdade, ok, a disjunção é verdadeira. A disjunção só vai ser falsa neste caso, onde nós temos falso ou falso, ok, aí é falsa. Fiquem com esta ideia, que desta forma não precisam decorar tabelas. Implicação só é falsa se tivermos verdade a implicar falso. Disjunção só é falsa se ambas forem falsas. Numa disjunção, se pelo menos uma das proposições for verdadeira, a disjunção automaticamente é verdadeira. Terceira coluna, voltamos a ter uma implicação. E a implicação, o único caso onde é falsa é se tivermos verdade a implicar falso. Em todas as outras situações é verdadeira. Teremos então que fazer a implicação entre não P e a disjunção de P com Q. Então aqui temos falso implica verdade, é verdade. Falso implica verdade, é verdade. Verdade implica verdade, é verdade. Verdade implica falso, ok, está aqui o único caso para uma implicação ser falsa. Agora, aqui para a coluna final, nós temos então a conjunção, e reparem aqui nesta ideia, eu também vou registrar aqui o seguinte, é que se na disjunção verdade é o elemento absorvente, na conjunção falso é que é o elemento absorvente. Ou seja, numa conjunção, se pelo menos uma das proposições for falsa, automaticamente a conjunção é falsa. Por isso, a tabela de verdade da conjunção só existe um caso para uma conjunção ser verdadeira. Ambas têm que ser verdade. Ou seja, verdade e verdade é verdade. Em todas as outras situações para a conjunção, verdade e falso, falso e verdade, falso e falso é falsa. Em todas essas outras situações, visto que falso é o elemento absorvente da conjunção. Visto isto, e agora fazendo a conjunção
entre esta implicação, entre as duas implicações, de modo a obtermos o valor lógico da proposição à qual nos propusemos a fazer. Então, ok, conjunção verdade e verdade, ok, é o único caso da conjunção onde é verdadeira. Ambas as proposições têm de ser verdadeiras. Falso. Falso na conjunção é falso. É que nem sequer me preocupa em ver a próxima. Em ver a segunda proposição. Falso absorve, morreu. Terceiro caso, verdade, verdade e verdade. Ok, aí é verdade. Verdade e falso. Pelo menos uma delas é falsa, então a conjunção automaticamente será falsa. Então agora reparem no seguinte. Nós temos aqui o valor lógico desta conjunção. Verdade, falso, verdade, falso. E agora reparem no valor lógico da proposição que é verdade, falso, verdade, falso. Ou seja, em qualquer circunstância, estas duas proposições, que e a conjunção entre estas duas implicações, têm o mesmo valor lógico. Assim, estas duas proposições, acabamos de mostrar, com a ajuda de uma tabela de verdade, que estas duas proposições são equivalentes. Ou seja, a nível de resposta, colocaríamos logo, P implica que e não P implica que ou P é equivalente à proposição que. E então temos o exercício resolvido. Lembrem-se disto, para duas proposições serem equivalentes, têm que, em qualquer circunstância, ter o mesmo valor lógico. Se tiverem assim uma proposição complexa, o que é que vocês fazem? Desmembram em pequenas partes, atribuem valores lógicos parciais e vão construindo até chegarem à proposição que pretendem saber o valor lógico. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.